Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Marcos Castro. Nascido em São Paulo, Marcos é formado em Administração de Empresas na FEA USP, com especialização em Finanças e Estratégia pela Sciences Po, em Paris. Montou a primeira gestora de recursos com foco no setor residencial, com projetos para famílias de baixa e média renda por todo o Brasil, a Hectare Capital, tendo um de seus fundos listados na B3. Atualmente está cursando seu MBA na Kellogg School of Management, na Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos. Sejam bem-vindos e obrigado por ouvirem nosso podcast. Bom, Marcos, obrigado mais uma vez pela participação no programa. É um prazer te ter aqui para falar sobre essa trajetória aí, talvez, da favela à Faria Lima. Então, conta aí pra gente, né? O início da tua trajetória profissional e pessoal foi diferente do típico representante, né, do mercado financeiro da Faria Lima. E te pergunto se tu pode contar um pouco a respeito e como é que foi essa trajetória. Bom, primeiro, Anthony, gostaria de agradecer a oportunidade. Assim como a gente já tinha conversado antes, sempre é um prazer em poder contribuir de todo o meio aí para ajudar a desenvolver nosso país, né? O Brasil é cheio de desafios, mas também tem muita gente boa e com vontade de poder ajudar a mitigar aí os nossos problemas sociais. Como você falou, né, meu background é um pouco diferente aí do tradicional do mercado financeiro da Faria Lima, né? Até eu brinco que, na verdade, nem da favela para Faria Lima, da favela para o mundo, né? Hoje eu estou morando fora do Brasil e buscando cada vez mais novos desafios, me melhorar como pessoa, como aluno, como profissional sempre, né? E estou dando um pouco do meu background. Eu nasci e cresci na Baixada do Glicério, morei lá ali no centro de São Paulo, na Sé. Depois disso mudei para São João Clima com Heliópolis, que é onde tem a maior favela de São Paulo. E meus pais são do Nordeste, do Maranhão, do interior do Maranhão, e vieram para São Paulo tentar uma vida melhor para a família deles, para a família, né? Dentro do possível, eles conseguiram aí dar um passo para frente, né? E eu sabia que para tentar mudar aí meu destino, prover uma vida melhor para mim e para minha família, eu tinha que fazer algo diferente do que os meus antecessores fizeram, né? Eu cresci com minha avó, ela é neta de escravos, então ouvindo a história de escravidão, de como o avô dela sofreu e tudo mais. E então eu tenho uma mistura de culturas, isso por parte de pai, parte de mãe, sou descendente de índio, né? Então mistura de culturas locais, brasileiras, e profissionalmente acabei indo para um outro lado, que é o outro mundo, né? Do que eu cresci, do que eu fui criado. Então, comecei a trabalhar dos 14 anos, aí foi entregando pizza, fazer office boy, para ajudar em casa, ajudar meus pais. Eu morei num apartamento, estúdio de 40 metros quadrados com eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, um cachorro e mais 8 parentes, para todo mundo ali se ajudando, né? Então, como eu falei, né, eu tinha que fazer algo diferente. Então, o que era diferente, né, que eu poderia fazer naquele momento? Era focar em educação. Eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida, estudei por um período no braço, a escola da Santa Casa, que pelo menos tive uma certa ensino de qualidade, mas o diferencial mesmo foi quando eu me formei do ensino médio, foi fazer cursinho. Consegui bolsa de estudos num cursinho de São Paulo. Eu sou de São Paulo, até esqueci de me apresentar, né? Apesar que eu falei de onde o bairro que eu nasci e cresci. E foi lá onde eu vi que, se eu tivesse um ensino de qualidade com professores bons, eu tinha chance, né? Eu podia mudar. Eu via que tinha resultado. Eu consegui estudava, trabalhava o dia inteiro, né, 8, 10 horas trabalhando no comércio da região. E à noite era quando eu fazia cursinho. E nesse período de almoço, janta, meio de transporte é quando eu estudava. E fim de semana fazia os meus simulados e o catch-up do que eu tinha que me preparar para enfim, o vestibular. Né? Eu cresci com minha mãe falando que o sonho dela, o filho dela é fazer USP. Né? Eu me formei sabendo nem o que era isso, o que era USP, sabia que só era um nome bonito, que era legal. A única certeza que eu tinha, eu queria fazer administração. Eu sempre, desde criança, falava, quero ser administrador, vou fazer administração, quero ser empresário. Como? Também não sei.
E no cursinho que eu comecei a ver minha carreira, oportunidades, fiz teste vocacional e realmente deu administração. Eu falei, pô, já nasci sabendo o que eu queria. E foi um momento bem marcante na minha vida que eu falo que foi a virada de chave, porque eu fiz 2 anos, 2 anos de cursinho, 2 anos e meio de cursinho, na verdade, no final. Eu fiz um período de... Bom, eu vou explicar. O meu primeiro ano de cursinho, bom, é aquele baque, né? Tudo que você não teve de ensino na sua vida toda, você tem 1 ano para se preparar para uma prova de 1 dia, né? E assim, foi impressionante que eu conseguia ter resultado, eu conseguia ficar acima da média, eu conseguia ter a nota ali, que na benchmark para passar na administração na bendita USP. Porém, no dia da prova, foi impressionante como a pressão pegou, né? Eu cheguei para a prova super chorando, nervoso, assim, eu tinha um peso do mundo nas minhas costas, né? Porque era ali a maneira aquele dia, aquela prova, poder tentar mudar a minha vida, tentar mudar a vida, o sonho dos meus pais, né? E aquilo eu senti, e aquilo pesou. Foi um baque. Eu sou uma pessoa bastante alto astral, eu diria que nada me estremece, mas aquele dia me estremeceu. E obviamente não passei. Depois disso eu tive fiquei uma semana ali trancado em casa, que eu tinha vergonha de mim mesmo, eu tinha vergonha de olhar meus pais, porque eu era a esperança deles e infelizmente eu falhei, né? Mas eu tenho também apesar de toda a restrição financeira e desigualdade social que eu vivia, e na época eu nem sentia tanto, para dizer a verdade, eu tinha uns pais que sempre falaram: filho, acredita e corre atrás dos seus sonhos, faz o seu melhor, né? A gente não consegue te dar uma ajuda financeira, mas todo o suporte psicológico, o que te puder te sacrificar para te ajudar, a gente vai fazer, né? E foi onde eu encontrei forças para fazer mais 1 ano de cursinho, repetir todos os dias, domingo a domingo, aquela história de novo. E enfim, deu certo, né? No final eu consegui passar e minha vida mudou, né? Eu tive uma oportunidade de ter um ensino de qualidade, oportunidade de carreira, então... E eu sempre gostei de números, né? Então, ir para finanças foi algo natural. Dentro da faculdade, eu comecei fazendo estágios na Faria Lima, no HSBC, em bancos, né? HSBC inicialmente, depois do UEBA, e consegui ter uma bolsa de estudos para estudar fora do Brasil, por mérito pela FEA. Então, eu estudei nos Estados Unidos e na França, antes de me formar. E quando eu voltei para o Brasil, foi quando eu tive a minha primeira experiência de mercado de capitais, fundos de investimentos, que eu não conheci, mesmo na FEA eu tive pouco contato, e na carreira era muito mais banco, e lá fui ver como funcionava o fundo, né? E explicando agora como é um fundo. No final, ele é um veículo financeiro em que você junta pessoas que têm dinheiro, e isso pode ser muito ou pouco dinheiro. No final você monta uma piscina, você monta um pool, em que você dá um poder para uma pessoa, um profissional, um terceiro, que é o gestor, cuidar daquele dinheiro e alocar da melhor maneira possível, direcionado de acordo com o objetivo que os seus investidores querem, né? Eu inicialmente eu trabalhava no multifamily office, então eu fazia muito funds of funds. Então o objetivo era proteger o patrimônio do meu investidor e conseguir ter algum ganho de capital. Então meu dia a dia era buscar os melhores gestores, melhores fundos, melhores gestores, e alocar o dinheiro deles, e alguma coisa que era direta, alguma coisa em bolsa, alguma coisa em um papel de crédito privado, de CRI, foi quando eu comecei a ter o primeiro contato, de como fazer um crédito estruturado. E depois disso, trabalhei nessa empresa por 2 anos e meio, e foi quando eu decidi também mudar um pouco eu brinco que é o quilo de ir para o outro lado da mesa. Considerando o meu período de estágio, eu tinha quase 5 anos de mercado financeiro, e o mercado financeiro é muito hard skills, né? Então é muito técnico, você tem que fazer aquela apresentação, aquela modelagem, aquele número na vírgula, entender muito bem todo o processo e entregar. Bom, e outro lado da mesa, trabalhar na operação, na indústria, é o soft skills, né? Então é onde você lida
com pessoas, você lida com áreas, você lida com com produtos, e que você for ver no PIB brasileiro é que move o nosso PIB, né? A economia real realmente é o que pesa mais, a agricultura, a indústria é o que pesa no nosso PIB. O mercado financeiro não é tão grande, serviços no geral é grande, mas o mercado financeiro não é parte do nosso PIB. E é isso que eu queria, tentar me tornar um profissional completo, né? Como eu falei lá atrás, sempre tive desejo de sempre me melhorar. Passei no processo de vitrine da Sugenta, eram 10 mil candidatos para 2 vagas no Latam, e eu fui um dos 2 premiados, e era um programa de liderança que eu rotacionava em algumas áreas para entender como funcionava a indústria. Depois disso, eu passei um período na Deloitte para montar a área de mercado de capitais deles, um convite de uma ex-diretora do Itaú EBA, que eu conheci lá atrás, que ela estava montando essa área de captação para middle market. E todas essas experiências foram uma escola, porque o mercado financeiro lá atrás foi quando eu aprendi o técnico. A Syngenta e Deloitte, bastante a negociação, comunicação, o soft skill, lidar com pessoas, a interação. E na Deloitte eu tive contato com o middle market, que no Brasil, né, é um mercado super grande, mas pouco estruturado, com muita oportunidade, com boas ideias, mas os empresários, né, até pela educação geral do Brasil, não tem uma estrutura organizacional bem feita, uma governança muito boa. Porém, tem ideias e produtos fantásticos, só que como empresa ainda tem muito a se desenvolver. E onde eu vi que, às vezes até com pouca coisa, o conhecimento que você aprendia no dia a dia, da faculdade, ou que você aprendeu no trabalho, você contribuía muito para melhorar a eficiência deles. E nisso eu via o mercado de real estate, uma oportunidade muito, muito boa no Brasil, porque em 2014, 2015 teve a crise, o Brasil estava em crise, e o real estate tradicional ele é cíclico, então a economia está indo bem, ele vai bem, a economia está mal, ele vai mal. Porém, tem nichos de mercado que ele é resiliente, e eu via isso como uma oportunidade, né? Acho que pouca gente, até então, achava que ninguém atuava, ninguém atacava. Eu podia estar... Não achava que tinha bola de cristal, mas eu via que tinha chance, tinha oportunidade ali. Como eu trabalhei em fundos, eu tinha alguns contatos de investidores, né? E conversei com a minha ideia de tentar diversificar o portfólio deles no mercado residencial, focado para baixa e média renda. E por que esse mercado? Porque no Brasil nós temos quase um pouco mais de 8 milhões aí de déficit habitacional. Então são pessoas que vivem multifamílias em mesma casa. Então, isso desconsiderando pessoas que moram na rua. Então são pessoas que realmente moram, assim como eu, muitas famílias em um apartamento, em uma casa só. E que se tivesse oportunidade, poderiam comprar sua casa, comprar seu terreno e montar sua casa para construir, enfim, seu lar. E a ideia foi exatamente essa, atacar esse nicho, que era, assim, eu entendo por histórico pessoal, que eu sei que é muito difícil uma pessoa, um pai de família, mãe, deixar de pagar a sua propriedade, afinal, é onde tem lá seu teto, sua família, e isso seria qualitativamente só se não tivesse outra opção. Senão ela ia fazer de tudo para pagar. Então eu achava que é um mercado resiliente, né? E se provou, né? Então inicialmente fui montando alguns projetos para os investidores investir, o pipeline foi crescendo, a gente foi ficando conhecido no mercado, e foi quando a gente decidiu montar um fundo, né, para esses investidores iniciais, já que tinham bastantes projetos ao redor do Brasil. A gente via que o mercado que o mercado de real estate é um mercado de nicho, é um mercado regional, na verdade. Então você tem que ter bons desenvolvedores, bons incorporadores naquele local que conheçam bem o mercado, porque é ele que vai aprovar, é ele que vai construir, é ele que vai vender, é ele que vai ter um relacionamento com o prefeito, com o engenheiro, com a construtora e no final, o consumidor final, que é a família, o cliente, que vai pagar aquilo no longo prazo. Então tem que ser uma pessoa local que conheça aquele mercado. E a gente, aí foi quando montou a Equitare, trazia a governança corporativa para a estrutura desse middle market, e trazia também o dinheiro, né, no mercado que ninguém atuava. Como eu falei, o mercado residencial para baixa e média renda, você tem esses corporadores que tem a Minha Casa Minha Vida,
Você tem um plano do governo, porém isso você pega uma classe mais baixa, porém é da classe baixa até a classe mais alta, você tem um meio ali que é desassistido, é carente de atenção. E é esse mercado que a gente acabou atuando e deu super certo. Começamos aí com 1, 2, 3 projetos, hoje foram mais de 30, já mais de 30 mil famílias já com casas ao redor do Brasil. Não, muito legal, né? É uma história, assim, bastante inspiradora, fora do comum, né? E eu acho que, né, para fortalecer um pouco, né, o entendimento dessa trajetória, queria te perguntar, assim, qual que é a distância de percepção, eu diria, né, para alguém com aparentes poucas oportunidades, né, as pessoas, os teus amigos de infância, digamos assim, né, para ter uma trajetória como a sua, né, qual que é a perspectiva que as pessoas têm normalmente, e em seguida disso, né, talvez ainda mais distante, o quão próximo, né, é o conceito de um mercado financeiro, mercado imobiliário, né, ou de investimentos, né, para essas comunidades, porque hoje em dia, né, acho que isso está se popularizando cada vez mais, tem aquele perfil conhecido, né, do favelado investidor, que tenta popularizar, né, vários conceitos de investimentos, mas acho que ainda tem muito a amadurecer isso, né, e acho que tem uma barreira financeira também para investir no mercado. Então, enfim, conta um pouco para a gente, né, a relação entre esses dois mundos. Boa, a sua primeira pergunta sobre como inspirar ou ser exemplo, né, para pessoas de classe mais baixa. Bom, minha trajetória foi muito de autoconfiança também, acho que eu acreditar no seu sonho, correr atrás do meu sonho, por mais difícil que ele seja, por mais barreiras que eu teria no caminho e falhas, frustrações que eu tive, e eu sei que terei ainda pela frente. E hoje eu diria que tem ainda, e tem até mais programas sociais, ou talvez na época até tinha, eu desconhecia, né, e hoje talvez seja mais claro, que tem algumas casas que tentam ajudar alunos potenciais, né? Por exemplo, você tem o Smart, você tem a Fundação Estudar, você tem o Instituto Ling também, que contribui para ajudar a financiar o ensino. E com certeza tem outras casas que dão apoio para aquele que quer fazer a diferença aí na vida, mudar um pouco o seu destino. Mas assim, trabalhar, infelizmente você vai ter que usar seu tempo livre para tentar fazer a diferença, não tem muito segredo. E para você entrar no mercado de capitais, né, eu diria que hoje até está mais fácil também. A B3 está tentando pulverizar a participação de clientes menores também para poder entrar na renda variável. Hoje os fundos imobiliários também é uma alternativa interessante para o pequeno investidor entrar, dado que você geralmente tem uma proteção de um lastro imobiliário, né? A propriedade também te dá um mínimo ali de perda. No final você tem um tijolo ali, você tem uma propriedade que talvez, se der errado na concepção dela, para aquele objetivo inicial não faz sentido, mas também um turnaround ali, mudar para um outro foco possa fazer. Então você consegue ter um mix de renda fixa com renda variável também, com um ganho de capital. Então você consegue entrar na renda variável de diferentes maneiras, né? E principalmente você ter um gestor, né? É muito importante você não se veredar direto aí para investir em ativos que você não conhece. É importante você pesquisar, estudar muito. Hoje o Google consegue te ensinar bastante. O Coursera também, você consegue ter muito conhecimento técnico para como você iniciar também, e buscar um gestor que consiga inicialmente entender qual é a cabeça dele, o que ele analisa para entrar ou não entrar em algum papel, e a partir disso você poder arriscar, entre aspas, um pouco mais. Não, tá certo. Você falou, né, sobre a gente estava conversando antes, né, que o teu background, né, te deu uma perspectiva diferente sobre o mercado imobiliário, né, para você ter essa estratégia diferente no setor, né? Então,
quando você montou a Hectare, né, e chegou a fazer até, né, financiamentos de Minha Casa Minha Vida, você estava pensando assim, não só, né, com essa perspectiva diferente, mas em algum possível impacto positivo que você pudesse ter na vida das pessoas, né? Como que essa visão direcionou o modelo de negócio de vocês? Sim, realmente é isso. Acho que tudo que eu faço na minha trajetória profissional, tento de alguma maneira colocar que consigo ir além do objetivo principal, né? Tem alguns exemplos antes da Hectare também, mas pegando a Hectare como exemplo, você montar o fundo, você pega dinheiro de um terceiro, né, e você tem que cuidar como se fosse o seu ou até mais, né? Ali, nossa, a gente brincava e brinco até hoje, né? O dinheiro do investidor é sagrado, né? Comigo, se ele coloca o dinheiro na minha mão, ele não vai perder nunca. Obviamente que eu não posso, por lei, né, prometer nada, mas missão dada é missão cumprida. Então, se tiver nunca precisou, mas se tivesse que entrar na operação e tocar, tirar o presidente, diretor, CEO daquele projeto e eu ia tocar e fazer acontecer. E esse era o mindset que a gente criou na Hectare. No limite, a gente assume e resolve. Então, assim, eu tinha que dar um retorno financeiro, ponto. Isso é inegável, é status quo. Porém, o que eu podia ir além, né? E o que eu sabia, dado o meu background, de olhar além, olhar para o lado, né? Não só olhar, focar no que está na minha cara, na minha janela, né? O mercado imobiliário, tradicionalmente, financeiro, imobiliário, sempre muito focado em capitais, grandes capitais, principais regiões, e ali você pega Faria Lima, Vila Olímpia, Berrini, pegando São Paulo como exemplo, ali a concorrência é gigante, né? Você está disputando, você está brigando com o incorporador tradicional, que é o estratégico, está brigando com os principais fundos ali, então assim, sua margem de ganho é minúscula, e eu como pequeno, né, não tenho chance nenhuma de competir com esses caras, né? E o que eu podia fazer diferente? Do outro lado, como eu falei, você tinha um middle market ali que é carente de oportunidade, que ninguém olhava, você não tem financiamento bancário para essas pessoas, porque o banco não conhece o crédito deles. Você tem um programa de governo para Minha Casa Minha Vida, que é uma classe mais baixa, então o middle você não tem o governo te ajudando, e aí os fundos não olham muito para fora da eixo de grandes capitais ali, porque em teoria ele é mais arriscado. E a gente tinha a visão era, eu vou gastar só de sapato. Se eu tiver que ir lá pro norte, nordeste, sul, centro-oeste, eu vou, porque assim, onde tem alguém chorando, tem alguém me dando lenço, ganhando dinheiro. Só basta você olhar para o lado, olhar um pouquinho além do óbvio, que você consegue ver oportunidade. E foi isso que a gente fazia, ver oportunidade no middle market. E o que eu podia trazer aí do meu background para fazer a diferença? Como eu falei, a família de baixa e média renda, né, se ele conseguir dar um financiamento que caiba no bolso dele, ele vai comprar a casa dele e ele vai pagar ali no limite o que for possível. Então, assim, ele vai ser resiliente à crise, né? E você for comparar, e até, né, sendo bola de cristal, vou pegar, qual foi a incorporadora que mais cresceu nos últimos anos? MRV. Qual que é o foco deles? É a Casa Minha Vida. Então, assim, a classe mais baixa, ela é resiliente à crise, e a MRV cresceu, na verdade cresceu não, né? Mas foi a que menos sofreu na crise, em comparação com outras incorporadoras. Então mostra que se te desse atenção para essa classe social, ela daria certo, né? E foi exatamente isso. A gente entendia bem o conceito, o produto que aquela família gostaria de ter, né? E como a gente conseguia ter um retorno financeiro para o investidor, mas que também coubesse no bolso daquela família. Então foi realmente tentar balancear, tentar achar esse equilíbrio ali de taxa que poderia fazer sentido para os dois lados. Então foi por isso que eu ataquei esse mercado de baixa e média renda. Acho essa história muito interessante, né? Porque acho que, né, com os benefícios, né, que os
os fundos imobiliários podem ter trazido para o mercado financeiro brasileiro. Acho que existe uma crítica válida, né, de que eles tradicionalmente não pensam muito em urbanismo, né, em impacto social, né, e muitas vezes em produtos fora do comum, né? Estava vendo sempre assim, shopping, torre comercial, AAA, né, galpão logístico, são repetições dos mesmos temas, né? Né, é muito possível que essa repetição, né, ou que essa homogeneidade venha de um olhar homogêneo também, né, das equipes que trabalham nesses fundos, né, e a dificuldade de ver oportunidade de outras formas, né. Então, assim, acho que um dos temas que eu queria cobrir aqui é ouvir de ti, assim, bom, como que esses fundos poderiam ser mais ativos, né, em impacto social, em urbanismo, né, que é uma pauta que a gente cobre no Caos Planejado, né, dado que esses veículos, né, eles normalmente são criticados por causa disso, né. E como você tem visto a evolução disso, né, ou a não evolução disso, né, no mercado financeiro imobiliário? Eu acho que tem um pouco de verdades ali dos dois lados, né? Nós também, culturalmente, né, estruturalmente, a economia brasileira foi muito ancorada em taxas de juros altas, né? Então era fácil o investidor ganhar dinheiro sem correr risco, né? Sem olhar para o lado, né? Sem ter muito trabalho até para o gestor. E agora com taxas de juros mais baixas, historicamente muito baixa, né? Ao redor do mundo, o gestor, o investidor tem que olhar para o lado, tem que buscar coisa diferente, tem que tomar mais risco, né? E às vezes o risco, né, tá na cabeça, né? Às vezes o risco não é tudo isso não, basta você estudar, parar, olhar, se debruçar para entender um pouco melhor, ver que, talvez eu não estivesse olhando aquilo, mas não que aquilo seja mais arriscado, né? E até como dando exemplo, né, que a gente, até em reuniões, roadshow, a gente focava muito em pulverização, projetos que davam pulverização de ativos, né? Então, ou seja, eu tinha muitas famílias que estavam dentro daquele projeto, muitos CPFs, né? Se você for comparar o spread, né, de monativo com pulverizado nos Estados Unidos, o pulverizado tem um spread super baixo, porque você consegue diversificar em muitos ativos aquele seu dinheiro, né? E o monativo tem um spread alto, porque você está correndo risco de uma, duas, três casas ali, 3 empresas, 3 famílias, dependendo do caso. E no Brasil era exatamente o contrário, né? Você vê o pulverizado um spread gigante, o gestor, o investidor via com um risco muito grande, pulverizado, e via o monativo com pouco spread, pouco risco. Se você pegar a teoria de finanças, não faz sentido nenhum. E foi exatamente que é a nossa proposta. Em teoria, eu estou arbitrando o mercado, eu estou mostrando aqui, olha aqui, ó, a teoria de finanças fala, eu estou aplicando. E é verdade, o seu risco, na verdade, não é tudo aquilo que você achava não, né? Então, e nesses 3 anos, não tenho o que falar, né? Foi mais de 2 dígitos, acima de 2 dígitos aí de retorno para os investidores. Nenhum default, nenhum atraso, nenhum problema de projetos, né? E nessa crise aí, no meio do Covid, não tem o que falar, né? A gente apesar que hoje eu não faço parte da Hectare, hoje eu vim morar nos Estados Unidos, estou com novos projetos, a casa tem dado dividendos aí super altos para os investidores e do outro lado fazendo famílias cada vez mais felizes. Então, e respondendo sobre como o mercado de capitais consegue ajudar a olhar para o lado social, né? Hoje em dia também tem uma pauta muito grande de ESG, né? Então são fundos com viés social, ambiental, de carência, também com a mesma estratégia de carência que o mercado que não se olha, não é olhado pelo investidor tradicional, o gestor. Então, eu acho que e com essas taxas de juros mais baixas, acho que é um processo natural das casas começarem a buscarem novos ativos, alternativas de investimentos para o seu portfólio, para diversificar. Se você for comparar muitos fundos imobiliários, você tem uma sobreposição muito grande de ativos. E para você ter realmente uma mitigação de risco, diversificação, você precisa ir além, né? E eu acho que é um processo natural de buscar esses fora das grandes capitais, fora da alta renda,
também. Eu acho que isso vai acontecer já está acontecendo, né? Outras casas também, além da Hectare, já está olhando esse mercado mais pulverizado, esse mercado de baixa e média renda, já se começou esse movimento, e eu acho que como o mercado brasileiro está no processo de mudança, né, e se fala muito que talvez o investidor vai ganhar mais, vai ter mais oportunidade de ganho, agora focando em casas mais nichadas, casas especializadas. E eu acho que realmente é isso, que é onde vão ter pessoas dispostas a olhar diferente, a buscar algo novo. E também acho que no futuro aí ocorre a consolidação do mercado, né? Você tem casas grandes, algumas empresas vão ficando grandes. Mas eu acho, sem dúvida nenhuma, eu acho que pelo meu histórico é provado aí que é possível você ter gestores tendo um viés mais social, sim, e que é possível ter essa conciliação, esse casamento sendo bem saudável. Às vezes se falava que o mercado de capitais pede muito retorno, e às vezes pedia mesmo, porque a taxa de juros são altas no Brasil, né? E agora o gestor precisa também aceitar menos de taxa de juros para poder financiar projetos, porque aquele desenvolvedor médio, pequeno, agora tem outras oportunidades também, a concorrência está aumentando, ele consegue ter linhas de financiamento melhores. Os próprios bancos agora vão começar a olhar com mais cuidado, obviamente, esse é um processo mais lento, né? Mas também para esse investidor, para esse desenvolvedor médio. Interessante. Então, pelo que eu entendi, assim, o próprio incentivo econômico vai levar esses fundos e o mercado a esses tipos de projetos diferentes, né? Sim, é um processo, né? É uma mudança que está ocorrendo e está acontecendo, que está cada vez mais claro. E indo um passo além, né? Porque, enfim, uma coisa assim, como que a gente pode fazer os fundos, né, focarem mais nessas áreas? O outro sendo mais radical, assim, né? Porque eu acho que tem, pelo menos dentre as discussões em urbanismo hoje, né? Existe uma certa demonização dos fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários seriam responsáveis por deixar imóveis vazios propositalmente, né? Fazendo especulação financeira, seriam responsáveis por remoções em favelas, porque eles estariam encarecendo, né, o solo urbano. Então existe uma gama de acusações, né, ao mercado financeiro imobiliário quase que de forma generalizada, né? E eu queria ouvir de ti, né, se você já ouviu, né, dessas críticas, se tem alguma opinião a respeito, né? O que pode ser verdade ou um exagero ou não é bem assim, né? Então, fala pra gente sobre isso. Não, eu nunca tive essa reclamação sobre talvez essa expansão de fronteira imobiliária acabar tirando comunidades. Eu acho que faz sentido, né? Você tem alguns casos em São Paulo que isso ocorreu, mas também eu acho que não dá para você também pesar tudo, né, para o mercado de capitais, né, dizer que a culpa é do fundo. Você também precisa ter o governo para auxiliar a prover casas, um lar para essas famílias, né? Não dá para você colocar tudo no colo, nas costas do privado, ele resolve tudo, ou não resolve nada, e a culpa é dele. O governo também tem que estar do lado deveria ser mais proativo também. Até Minha Casa Minha Vida nos últimos anos tem caído muito os recursos, o fund para esse segmento de Minha Casa Minha Vida, exatamente porque o governo não tem recurso, né? Então, por consequência, essa classe mais baixa também se prejudicou ainda mais. Então, a parceria público-privada é muito importante para atender todos esses clientes aí finais, sem dúvida nenhuma. No meu caso, nunca tive essa reclamação, até porque também no final, no meu dia a dia, eu tinha um viés social também, né? Então, talvez se eu tivesse em uma outra casa, eu teria essa reclamação, mas talvez, graças a Deus, nunca ouvi essa crítica. Tive outras críticas, mas não essa. Entendi, não, muito legal. Então, aí, olhando um pouco para o mercado financeiro imobiliário no futuro no Brasil, né? A gente tem aí
novos produtos entrando, né? Acho que projetos residenciais multifamiliares geridos por fundos ainda são muito poucos no Brasil, né? É um formato que está começando, que já é bastante comum, né, nos Estados Unidos, por exemplo, né, onde, digamos, existe uma empresa que é dona de um prédio, né, que loca as unidades para vários moradores, né? Eu, inclusive, quando morei nos Estados Unidos, morei num prédio assim. Eu via uma série de benefícios nisso, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a gestão de um prédio em condomínio é extremamente ineficiente, né? Eu queria ouvir de ti também, né? O que a gente tem, né, olhando para frente no Brasil, né? Você vê esse tipo de produto crescendo, né? Que outros produtos, né, que outras formas de moradia estão entrando no mercado que podem ser viabilizadas pelos fundos? Como você falou, esse multifamily é algo que no Brasil não é muito comum, né? Apesar de fora você tem uma empresa que cuida de todos os apartamentos, até para evitar a concorrência que tem hoje, né? Você tem um dono de uma laje, você tem dono de um apartamento, e no mesmo prédio você tem outros donos, cada um tem sua necessidade. Então, você acaba tendo uma concorrência interna ali, que não faz sentido, não é saudável para nenhum dos dois. Então, você tem uma empresa profissional, independente, que está alinhada qual que é o bem comum para aquele prédio como um todo, você consegue trazer uma eficiência para os seus investidores atrás. E isso é um segmento que tem começado está nascendo no Brasil, não vou dizer no Brasil, mas em São Paulo. Já ouvi alguns projetos, algumas casas, algumas empresas nos procurando, inclusive até para comentar que eles estavam querendo implementar isso em algumas regiões. Eu sei que tem um player grande entrando no Brasil também, a Greystar, está indo para o Brasil até com essa estratégia. Então, sim, esse é um fato, é um segmento que vai começar a crescer. Outros segmentos dentro de real estate também, e aí vou sair um pouco além do lar da casa, né? Mas dentro também um pouco de real estate, um pouco mistura real estate com agrícola, né? E é outro segmento que é carente também de atenção. O Brasil é, inegavelmente, né, um grande player um exportador de commodity agrícola, né? E a gente tem um problema de capacidade, que a gente não consegue estocar toda a produção que a gente faz, né, de sementes por todo o Brasil. E é um mercado, ou seja, você tem a necessidade de aumentar a capacidade estática brasileira para conseguir escoar melhor e evitar descartes, que faz o empresário, faz o produtor perder dinheiro ao longo da cadeia agrícola, né, de distribuição. Então, é um mercado de silos de armazenagem, é outro que eu vejo que é um mix aí de real estate com agricultura, que é outro que, sem dúvida nenhuma, tem muita oportunidade no Brasil. Tem algumas casas também começando a olhar, e eu vejo muita oportunidade também, sem dúvida nenhuma. E essa história falando em produção agrícola, essa história de fazendas urbanas, tem aí algumas empresas, né? Tem uma que eu li recentemente que está usando o estacionamento de shoppings para fazer fazendas urbanas, né? E recebeu investimentos de fundos de venture capital e tudo mais, né? Qual que é a tua opinião a respeito? Isso aí é literalmente opinião, né? Eu não conheço a fundo. Não, na verdade, não sei dizer. Eu diria que hoje eu não investiria, não sei, eu preciso entender melhor. Não sei se faz sentido aquela coisa, né? Você precisa entender bem o mercado, você tem que aprofundar bem, entender quem é o player que está atuando, que está tocando a operação, se existe demanda para aquele produto, para aquele serviço. Eu nunca vi isso em São Paulo, então talvez seja bom, né? Talvez alguém esteja tendo a visão além do alcance aí também, mas a priori me soa estranho. Mas preciso estudar mais também. Legal. Bom, Marcos, acho que como última pergunta, né, queria saber assim, né, tendo viajado por vários países, né, ter tido um grande sucesso aí, né, no teu trabalho no mercado financeiro, ter montado um fundo que dá um super retorno, né?
como é que, né, o que tu pretende fazer, né, na tua volta para o Brasil, né, e pretende aí inspirar outros a seguirem carreiras como a sua, ou não necessariamente como a sua, mas seguirem um caminho aí de aprimoramento constante das suas carreiras, e aí tu já pode passar aí tuas considerações finais, né, para a gente fechar a conversa. Hoje eu estou fazendo um MBA fora do Brasil, né, aqui na região de Chicago. A escola, também falando um pouco da escola aqui, é de Kellogg. Então, meu objetivo aqui é, de novo, como eu falei no início, né, sempre buscar melhores práticas, me tornar um profissional, uma pessoa cada vez melhor para poder trazer esse conhecimento também para o Brasil. Meu objetivo é voltar para o Brasil. O Brasil é um continente dentro de um país, né? Então é um mundo de oportunidades, e o que eu puder trazer de melhores práticas para contribuir para o empresário, para contribuir para a sociedade, para poder contribuir com a comunidade que eu vivo, o que eu estiver dentro do meu alcance eu vou fazer. Eu acho que o Brasil ainda é muito fechado ainda para investidores estrangeiros. Você tem uma abertura talvez maior para o investidor de private equity, mas ainda para outros veículos ainda você tem poucos investidores internacionais olhando para o Brasil, para esses produtos, e minha ideia é também, de novo, um processo educacional de mostrar o Brasil, né, que o Brasil não é só samba, não é só futebol, não é só feijoada, mas sim, tem muita coisa boa, tem muita gente boa também, e de novo, olhem também um pouco do lado, não só o que é o óbvio, que tem produtos que com certeza vão dar um retorno satisfatório para eles, que com certeza investindo no Brasil consegue trazer mais dinheiro e também ajudar a desenvolver o nosso país. Então o objetivo aqui é mostrar as oportunidades que tem no Brasil e trazer cada vez mais capital para a gente conseguir desenvolver nosso país. Em termos gerais é isso. Tem algumas ideias, alguns projetos específicos também, que futuramente eu posso contribuir, e também estou em processo de desenhar, de estudar e desenvolver também, mas o meu carro-chefe é esse, mostrar o Brasil para o mundo. Marcos, obrigado pela conversa. A gente está chegando, né, ao final do episódio. Queria te agradecer mais uma vez. Eu achei muito legal, né, entender mais detalhes aí e mais cor, né, para a tua trajetória. Nesse episódio, conversamos com Marcos Castro. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos e em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos, descontos em cursos e eventos, sorteios e mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.